Oi novamente, pessoal. Dando continuidade no nosso módulo 3, tá? Eu gostaria de comentar um pouquinho, né? Agora estendendo conceitos aqui para vocês, eu gostaria de comentar um pouquinho, né? Mesmo que de uma forma sem grandes, né? Formalismos, sem grandes, de uma maneira mais leve, né? Um pouquinho sobre as distribuições, né? Que bicho-papão que é esse, né, gente? Tá? As distribuições, na realidade, pessoal, elas são expressões, são modelagens matemáticas, né? São fórmulas que facilitam o nosso percurso quando a gente realiza diversas operações envolvendo probabilidade, tá? Simultaneamente. Quando a gente está lidando no nosso cotidiano, a gente acaba utilizando muito mais uma distribuição de probabilidade do que um cálculo de uma probabilidade simples. Por quê? Em função da complexidade do nosso mundo, né? A gente sempre está interagindo, né? E a gente acaba obtendo um volume grande de informações simultaneamente, né? Quando a gente está lidando com distribuições, a gente tem que se atentar para um detalhe muito importante, inclusive comentado lá no início do nosso curso, né, que envolve o conceito do que a gente vai chamar de variáveis, né. Quando a gente está lidando com distribuições, ou seja, uma fórmula que representa o comportamento de uma determinada situação, dados alguns parâmetros que a gente chama, né, a gente tem que se atentar para as variáveis que a gente vai chamar de discreta ou contínua, tá? Porque em função do formato, da maneira como a gente faz a abordagem, a gente obtém uma expressão que representa o comportamento de uma forma efetiva ou não, tá? Uma variável ela é chamada discreta, só recordando, quando ela só pode assumir diversos valores inteiros. Ou seja, você pega, por exemplo, veículos no estacionamento, você conta lá 1, 2, 3, 10 carros. Tá? Você está pegando, fazendo um atendimento, você tem uma fila, você tem 1, 2, 10, 20 pessoas que você está atendendo. Tá? Então, quando você trabalha somente com medidas inteiras, tá? Você vai trabalhar, você vai utilizar uma variável, ou seja, uma letra, um símbolo que vai representar valores somente inteiros. Tá? Isso vai facilitar, inclusive, a nossa compreensão e a modelagem, né? Uma fórmula que vai sintetizar tudo o que a gente precisa. Tá? Agora, alternativamente, a gente também pode estar lidando com variáveis que a gente vai chamar de contínua. O que são chamadas variáveis contínuas? Variável é chamada contínua quando ela também pode assumir, tá, valores decimais. Né? Ou se você representar num formato fracionário, alguma coisa assim. Né? O que significa? Quando você está trabalhando com medidas que podem assumir valores quebrados, valores decimais, como, por exemplo, altura, peso, saldo em conta corrente. Você tem, por exemplo, um determinado dia, você tira um extrato da sua conta e tem lá 7.415,35. Ao vírgula, ao decimal. Né? Então, sempre que você puder assumir valores decimais, você vai atribuir os valores que você vai utilizar ao que eu vou chamar de uma variável contínua. Tá bom? Agora, só recordando do que eu falei para vocês lá dos axiomas, né? Sempre que você estiver lidando com probabilidade, se atente para o detalhe. O resultado que você vai obter sempre tem que ser um valor que está contido entre 0 e 1, ou seja, numa faixa de valores, né? Ou 0 e 100%, porque senão você não vai obter um resultado que satisfaz uma necessidade de uma probabilidade. E mais ainda, sempre que você está somando todas as possibilidades que podem acontecer com o que você está estudando, o resultado tem que dar 1 ou 100%, né? Justamente em função da questão da dependência ou independência, né, das variáveis que você está utilizando, está adotando na sua necessidade. Imagina uma situação boba, só para ilustrar. Imagina que você trabalha, por exemplo, numa empresa e tem 3 turnos. E eu sou muito criativo, resolvi chamar um evento, né, como a gente viu lá no vídeo anterior, tá, de evento T1, T2 e T3. Tá? Qual que é a chance, qual que é a probabilidade, tá, de eu, por exemplo, ir num certo dia e trabalhar no turno 1? Seria o quê? Um caso que me interessa é de 3 possíveis, ou seja, 1/3, né? A chance de eu, por exemplo, estar trabalhando no meu primeiro turno. A mesma coisa para o segundo e a mesma coisa para o terceiro. Se eu somar esses 3 resultados, você percebe que o resultado final, o total, vai me resultar, né, em 1 ou 100%. Entre outras palavras, se eu somar todos os resultados que podem acontecer, tem que dar o total de possibilidades. Tá bom? Então, só recordando alguns conceitinhos bobos para a gente não se perder depois, tá? Agora, gente, tá? Quando a gente está lidando com probabilidade, e principalmente com as distribuições,
No caso da distribuição discreta, né, que são quando a gente está lidando com valores somente inteiros, uma distribuição que ela é extremamente utilizada, ela é usada com muita frequência no mercado, é a chamada distribuição binomial. Então eu vou aproveitar e vou comentar um pouquinho sobre a distribuição binomial para o caso discreto e depois eu vou comentar um pouquinho sobre a distribuição chamada gaussiana ou normal, tá? No caso da variável contínua, porque são as duas que são as mais importantes no nosso mercado, né? As duas são as mais frequentemente adotadas no dia a dia, né? Uma distribuição ela é chamada binomial, tá? Porque na realidade ela prevê dois resultados que podem acontecer com o que você está estudando. Então imagina que você tem, por exemplo, porta aberta, porta fechada. Você tem num questionário um resultado que te ofereça bom ou ruim, né? Certo ou errado. Ou então você, por exemplo, está fazendo um levantamento de clientes lá na sua agência bancária e você percebe que tem clientes com débito ou crédito, né? Você percebe que ao você lidar com um sistema binário, por exemplo, uma linguagem de computador, você vai trabalhar com uma linguagem 0, 1, né? Então, sempre que você tem duas condições somente para lidar, você vai utilizar uma distribuição chamada distribuição binomial, tá bom? Essa distribuição, ela prevê algumas condições para que a gente venha trabalhar, e vamos aprender bastantão sobre isso. Respira fundo aí, tá? Quando você está lidando com o que a gente vai chamar de distribuição binomial, você tem que se atentar para o detalhe, que é o seguinte: como ela prevê somente dois resultados que podem acontecer de formas distintas, ou seja, um não pode sobressair ao outro, você percebe que eu posso ter um resultado que eu vou chamar de sucesso e o outro de fracasso. Lembrando que sucesso não necessariamente significa algo positivo. Sucesso significa você obter o que você deseja. Então, me interessa, por exemplo, numa linha de produção, verificar a possibilidade de que um produto tenha defeito. Defeito, para mim, eu estou buscando sucesso. Tá? Ou seja, eu estou buscando o sucesso para mim é a obtenção de algo que me interessa, algo que atende a minha necessidade num certo momento. Certo? Importante, quando você está lidando com a distribuição binomial, você tem que se atentar que todas as probabilidades do que você está estudando, elas são iguais, ou seja, existe um resultado uniforme entre os resultados. Né? Quando a gente pegou aquele exemplo lá dos turnos que eu falei na tela anterior, você percebe que cada um dos turnos tinha 1/3 de chance de ocorrência, ou seja, eram iguais. Né? Então a gente vai pressupor que a chance de ocorrência de qualquer situação que eu venha estudar sejam iguais. Tá? Você percebe que existe uma igualdade, né? Uma homogeneidade nos resultados aí. Tá bom? Agora, importante, a gente costuma denotar, quando eu trabalho com a distribuição binomial, tá? Algumas variáveis, alguns parâmetros que são fundamentais para que a gente possa formular, para que a gente possa elaborar uma expressão que facilite o nosso percurso. Tá? Primeira delas, a gente pode denotar o que eu vou chamar de N, a quantidade de tentativas. Quantas tentativas eu fiz para poder realizar ou obter um certo número de sucessos, por exemplo. Né? Eu vou chamar de P, tá? Por exemplo, a chance, tá? Ou a probabilidade de obter sucesso ao realizar uma única tentativa. Né? Vamos ver isso na prática. Estou só dando os nomes dos bois por enquanto, tá bom? E a gente vai denotar, por exemplo, pela letrinha Q, a chance de fracasso, a probabilidade de fracasso. Lembrando que, se eu tenho sucesso e só tenho fracasso, ou seja, duas condições que podem acontecer, né? Se eu somar o sucesso mais o fracasso, eu tenho um total de possibilidades. Por isso que eu escrevi para vocês aqui, que a chance de você obter sucesso numa tentativa, mas a chance de obter fracasso numa tentativa tem que dar 1 ou 100%. Tá bom? Tá? E a gente vai denotar pela letrinha X, tá? Normalmente, né, você pode dar o nome, ou a letrinha, ou a variável que você desejar. Eu chamo de X por padrão, né? Que seria a quantidade de sucessos que você deseja obter ao realizar um certo experimento. Tá bom? Uma quantidade de vezes um certo experimento. Olha como funciona a tal da distribuição binomial. Não precisa ficar assustado, é extremamente fácil, gente. É muito fácil, basta vocês substituírem os valores que vocês desejam nos locais corretos, claro. Né? Nas variáveis adequadas ali, senão complica tudo, né? Olha como é simples. A probabilidade, tá? Ela de ocorrência do que você deseja, ao você trabalhar com a distribuição binomial, ela prevê uma fórmula e essa fórmula ela trabalha da seguinte maneira.
Tá? Quando você está fazendo o cálculo dela, você tem que se atentar para um detalhe que a gente vai chamar de combinação. O que significa combinação? Combinação é um cálculo, tá? Que pressupõe-se que vocês saibam, mesmo assim eu recordo para vocês, não tem problema, que vai identificar para a gente uma ferramenta do que a gente vai chamar de princípio fundamental de contagem, né? Utilizando um princípio indireto de contagem, de modo que vai identificar para a gente qual a quantidade de ocorrências que atendem o que eu desejo. Né? Então, a hora que eu faço um cálculo de uma quantidade de resultados que atendem ao que eu estou esperando, sem considerar uma ordem específica, ou seja, eu estaria fazendo uma contagem do meu interesse, eu acabaria utilizando uma expressão com esse caráter, tá? Que ela é derivada, inclusive, né, do binômio de Newton, inclusive utilizando também, né, o tal do triângulo de Pascal, que seria o resultado final, né, para a obtenção desse resultado, e a gente conseguiria determinar de quantas formas diferentes poderiam ocorrer certos sucessos ou certos fracassos para atender a minha necessidade. Tá? Olha como é simples o cálculo. Ah, interessante, importante falar também. Vocês percebem que aqui eu estou representando o cálculo do que eu vou chamar de combinação com uma notação que eu vou chamar de CNX, ou seja, de quantas maneiras diferentes eu posso pegar X sucessos de um total de tentativas. Tá? Na prática, existem alguns autores, inclusive no nosso material está denotado assim, como sendo entre parênteses, que é uma relação, provavelmente relação de Stiefel, tá? Em que a gente denota N a quantidade de tentativas e X a quantidade de sucessos. São notações que representam a mesma coisa e o cálculo que eu vou apresentar para vocês é exatamente o mesmo. Só vai mudar a forma de você escrever. Se você quiser adotar essa notação CNX, tá tudo certo. Se você quiser utilizar essa notação fatorial, tá tudo certo também, tá bom, gente? Não tem problema algum. Agora vem cá. E na hora H, a hora que eu for resolver um exercício, vocês vão ver bonitinho como é que funciona. O que significa o P? O P, na realidade, significa a chance de você obter sucesso ao realizar uma única tentativa do que você está estudando. Tá? O que vai representar para a gente a chance de você obter um fracasso ao realizar o que você está estudando, o X, a quantidade de sucessos, e o N menos X, ou seja, o total de tentativas menos o total, tá, de sucessos, que vai obter o quê? O total de fracassos. Né? Então, na prática, você vai perceber que você tem P elevado à quantidade de sucessos e Q elevado à quantidade de fracassos. Tá bom? Ao substituir os valores que você dispõe nessa expressão, você identifica a chance, a probabilidade de que uma certa quantidade de ocorrências atendam a sua necessidade, ou seja, obtenham sucesso. Tá? Olha como é simples a ideia. Vamos resolver um exercício para vocês perderem o medo da chuva aí. Tá bom, gente? Vem comigo. Se notarmos que peças e um processo de fabricação pode apresentar inconformidades do tipo aprovado ou reprovado, tá? Ao adotarmos uma amostra com 10 unidades para inspeção, por exemplo, a probabilidade de obter-se, digamos, 8 unidades aprovadas é de quanto? Não é isso? O que eu estou te dizendo? Tecla SAP. Estou te dizendo o seguinte: tem uma linha de produção, nessa linha de produção eu fabrico lá produtos, obviamente, tá? E eu vou lá e eu retiro uma amostra com 10 produtos. Eu gostaria de saber o seguinte: desses 10 produtos, qual é a chance de eu, ao fazer uma inspeção, de eu verificar que tem 8 produtos bons, 8 produtos que foram aprovados no meu controle de qualidade? Para a gente verificar isso, a gente tem que levantar algumas informações de modo que possa permitir a gente a utilizar a fórmula para poder calcular a probabilidade de sucesso. Então a gente identifica o seguinte: qual o total de tentativas? O total de tentativas é N igual a 10. Mais ainda, qual a quantidade de sucessos que eu gostaria de obter ao fazer essas 10 tentativas? 8 sucessos, então x vale 8. Agora pensa comigo, se eu tenho somente duas condições que podem acontecer, ou seja, eu classifiquei como sendo um produto aprovado ou reprovado, a chance de obter um sucesso ao verificar uma peça é o quê? É de 50% ou 0,50%. Por tabela, a chance de obter um fracasso é 1 menos 50%, ou seja, o total menos a chance de obter sucesso numa tentativa, né? Que também vai coincidir e vai dar 50%. Agora a gente parte para o braço e substitui na fórmula que a gente deseja. Antes de começar a substituição, presta atenção no detalhe. A nossa fórmula de combinação, ela é
desenvolvida, ela foi elaborada, o princípio fundamental de contagem indireta, ela foi elaborada de modo que a gente utilizasse essa continha, essa proporção, essa fração aqui. O que significa, tá? O nosso n e esse exclamação maluco, que eu vou chamar de fatorial, tá? N fatorial nada mais é do que uma forma de você realizar uma contagem de maneira que você sempre está multiplicando o valor que você deseja, sempre pelo anterior, sempre pelo antecessor, até chegar em 1, como eu apresentei para vocês aqui embaixo, só para recordar conceitos. O que significa isso? Significa o seguinte, antes de eu substituir os valores na fórmula, hein? Significa o seguinte, imagina que, por exemplo, você tem uma fila num caixa bancário, tá? E nessa fila você tem, por exemplo, 4 cadeiras lá para os clientes aguardarem. Se você é o primeiro cliente que chega, concorda comigo que você tem 4 maneiras de escolher uma cadeira? Ou seja, você tem 4 opções de cadeira para se sentar? Você vai lá e escolhe uma delas. Ao escolher uma delas, tá? Concorda comigo que me sobraram 3? Ao sobrar 3, a segunda pessoa que vai chegar na minha fila, ela tem 3 opções de escolha, tá? Ao chegar essa segunda pessoa, ela vai lá e senta numa das cadeiras. Vão sobrar 2. Ao sobrar 2, o terceiro cliente que chega, ele vai ter 2 opções para escolher. Ou seja, ele vai escolher uma das 2 cadeiras. E por tabela, o quarto cliente, tá, que vai estar aguardando, ele vai sentar na última cadeira que sobrou. Entre outras palavras, se eu quiser saber de quantas formas as pessoas podem se sentar nessas cadeiras, bastaria você multiplicar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, o tal do fatorial, que seria 4 fatorial. Se eu pegasse 4 fatorial, ao fazer uma continha, eu obteria 24 resultados. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, eu teria 24 maneiras diferentes de escolher uma cadeira para me sentar. Tá? Tudo bem por enquanto, gente? Tá? As pessoas que estão indo lá no caixa bancário para se sentar. Tá? Agora, vamos substituir os resultados obtidos na expressão para saber o que acontece. Olha como é simples a ideia. Se eu vier aqui, eu posso usar tanto essa notação quanto a notação que eu apresentei para vocês. É indiferente, eu não faço distinção quanto a isso. O importante é entender o processo, entender a mecânica, né? Se você tem 10 tentativas, no lugar do seu N, você vai chamar de 10. Olha aqui, ó, no lugar do seu N, eu vou chamar de 10. Se eu tenho, tá, 8 sucessos que eu desejo obter, né, eu no lugar do meu X, eu vou chamar de 8. Se eu sei que a chance de obter sucesso ao fazer a inspeção de uma única peça é de 50%, no lugar do meu P, eu vou chamar de 0,50. Se eu sei que meu X, que é a quantidade de sucessos, é 8, no lugar do meu X, eu vou chamar de 8. Mais ainda, continuando, se eu sei que a quantidade que a probabilidade de obter fracasso numa única tentativa, que é o meu Q, é de 0,50 ou 50%, no lugar do meu Q, eu vou chamar de 0,50. Continuando, eu sei que a quantidade de fracassos que eu vou obter vão ser o quê? 10 menos 8. 10 menos 8, que vai dar 2. Não é isso? Ao fazer, então, essas continhas, olha como é simples a ideia. Se eu estender, se eu ampliar, utilizando a expressão, o cálculo da combinação, eu vou ter 10 fatorial dividido por n menos x, que é a quantidade de fracassos, não é isso? No nosso caso aqui, no nosso contexto, que seria 10 menos 2, e eu teria, no lugar do meu x, 8 fatorial. Agora, super importante, como é que eu faço para poder abrir esses resultados de modo que eu consiga obter a quantidade de combinações possíveis? Se eu sei que eu tenho 10 fatorial, como eu apresentei para vocês, eu poderia abrir como sendo 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 até chegar em 1. Mais ainda, eu poderia, ao abrir aqui o meu 10 menos 8, que me resulta em 2 fatorial, como sendo em 2 vezes 1, e o 8 fatorial, como sendo 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, 3, 2 e 1. Se eu pegar e eu passar dividindo, tá? E eu percebo que existem coincidências, porque 10 fatorial eu poderia abrir como sendo 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. E embaixo eu percebo que eu tenho 8 vezes 1 aqui no produto. Simplesmente, se eu passasse dividindo 8 por 8, 7 por 7, 6 por 6, até chegar em 1, eu simplifico a minha expressão. Isso manualmente fazendo, né? Ao acontecer isso, você percebe que sobra pra gente, resulta pra gente 10 vezes 9, que dá 90. Ao dividir por 2 vezes 1, que é 2, me resulta em 45. Ou seja, toda essa conta maluca me resulta em 45. Agora, continuando as continhas, tá? Depois a gente multiplica tudo e obtém um resultado. Se você pegar
aqui utilizando 0,50 elevado a 8, ao fazer uma continha na calculadora, você obtém 0,00391, salvo se eu não errei a continha. 0,50 ao quadrado me resultaria em 0,25. Se eu multiplicar os dois mais aqui, né, multiplicado pelo resultado de 45 que a gente obteve antes, ao fazer esse total, me dá 4,4% aproximadamente. Entre outras palavras, o que significa isso? Significa o seguinte, que você tem cerca de 4,4% de chance de, ao fazer uma inspeção em 10 peças, e você obter 8 peças que são aprovadas. Tá? Olha como é simples a ideia, gente. É extremamente fácil. Não tem dificuldade com relação à distribuição binomial. Só para poder fixar um pouquinho mais, deixa eu falar um pouquinho mais sobre um outro exercício que agora a gente vai estender um pouquinho o conceito. Vamos começar a brincar com limites envolvendo a distribuição binomial. Pode ser? Só para te dar um desfecho nessa temática, só a título de curiosidade, a título de recordação para facilitar para vocês, tá bom? Vem comigo. Imagina uma outra situação. Se a probabilidade de compra por um cliente é de 0,20, ou seja, 20%, isso já foi estimado em cima de um histórico prévio, em cima de informações anteriores, né? Qual é a chance de um vendedor que aborde 15 clientes vender para menos do que 3 clientes? Entre outras palavras, você tem um vendedor, esse vendedor ele vai oferecer produtos, tá? Para os seus clientes, e ele percebe pelo histórico de vendas dele que ao vender o produto para um cliente, a chance dele converter essa venda é de cerca de 20%. Se ele oferecer para 15 clientes, tá, esse produto ao realizar vendas, qual é a chance dele conseguir vender para menos do que 3 clientes? Ou seja, eu abordo 15, qual é a chance de eu vender para menos do que 3? Presta atenção na gramática, é super importante, gente, a interpretação, tá? Se eu estou vendendo para menos do que 3, concorda comigo que eu posso estar vendendo para nenhum, ou para 1, ou para 2 somente? Ou seja, se eu coloquei menos do que 3, essa palavrinha-chave aí, tá? Essa dica, esse macete, vai dizer pra gente o quê? Que eu estou vendendo para uma quantidade menor do que 3. Se é para menor do que 3, isso vai dizer pra gente o quê? Vai dizer pra gente que, na prática, se eu calculasse a chance de vender para nenhum cliente, para um cliente ou somente para 2 clientes, ao fazer a soma desses 3 resultados, eu obteria a chance de vender para menos do que 3 clientes. Né? Olha como é simples a ideia. Né? Então você percebe o quê? Que a gramática é tão importante, a tradução, a interpretação é tão importante quanto a própria resolução. Continha é continha. Você tem uma expressão, basta substituir os valores nos lugares corretos. Né? Tá bom? Vem comigo então. Vamos resolver esse problema. Primeiro vamos calcular a chance, tá, de você obter para x igual a 0, ou seja, eu não consegui vender para nenhum cliente, depois para 1 e depois para 2. Ao você fazer a substituição utilizando aquela fórmula que eu apresentei para vocês antes, né, que está no nosso material, no nosso conteúdo, inclusive, né, vocês vão perceber o seguinte, a chance de eu vender o meu produto para nenhum dos 15 clientes, ou seja, para 0 clientes, seria equivalente a ter uma chance de sucesso de 0, ou seja, o sucesso para mim é não vender para ninguém, né? E você percebe o seguinte, que bastaria substituir os valores daquela expressão que a gente já conhece. Né? Eu sei o quê? Que eu tenho abordagem, eu estou oferecendo o produto para 15 clientes, então meu N vale 15, não é isso? Eu sei que a chance de eu vender para um cliente é de 20%, ou 0,20, por tabela. A chance de eu não vender é de quanto? 0,80 ou 80%. E eu gostaria de identificar a chance de vender para 0 clientes. Então, se eu substituir aqui, N vale 15, a quantidade de sucessos é 0, a probabilidade de vender para um único cliente, uma única tentativa, é 0,20, a quantidade de sucessos é 0, a quantidade, tá, a probabilidade de eu vender de eu não vender para os 15 clientes, ou independente disso, para um por vez, né? Ou seja, a chance de fracasso, um único por vez, seria de 0,80. E mais ainda, você percebe que a chance de fracasso, ou seja, eu não conseguir converter minha venda para 15 clientes, seria 15 menos 0, ou seja, os próprios 15. Se eu não vendi para ninguém, né? Significa que eu tive 15 fracassos, entre aspas, né? Se eu substituir a minha expressão, na prática você percebe o seguinte, você teria 15 fatorial, né? Como eu apresentei anteriormente, 15 menos 0, ou seja, n menos x, 15 menos 0 fatorial, e 0 fatorial. Se eu quiser fazer o cálculo aqui agora, de modo que eu identifique
a quantidade de sucessos e fracassos, bastaria colocar 0,20 elevado a 0 e 0,80 elevado a 15. Ao fazer essa continha aqui, já me adiantando em relação ao slide anterior, bastaria a gente abrir essa continha, esse resultado de 15 fatorial como sendo um produto, 15 vezes 14 até chegar em 1, e embaixo a gente teria também 15 fatorial, que seria 15 vezes 14 vezes 13 até chegar em 1, e 0 fatorial, que por definição a gente denota por 1. Tá? Então, sempre que você fizer uma continha e você observou, você reparou que tem 0 fatorial, significa que o resultado vai me dar 1, ou seja, eu tenho uma única forma daquilo acontecer. Tá? Entre outras palavras, ao você fazer essa continha, você obtém aqui 1, porque eu tenho 15 fatorial sobre 15 fatorial, divide um pelo outro. Como 0 fatorial é 1, 15 fatorial sobre 15 fatorial me resulta em 1. Né? Então, eu tenho 1 vezes 0,20 elevado a 0, ou seja, qualquer número elevado a 0 sempre resulta em 1. Né? Então, eu tenho 1. Você tem 0,80 elevado a 15. Ao fazer a continha na calculadora, dá 0,0352, que dá aproximadamente 0,035. Tá bom? Agora, vamos fazer o cálculo para x igual a 1 e depois para x igual a 2. Exatamente igual a gente fez antes. Ou seja, você percebe o seguinte, agora eu tenho somente um sucesso e por tabela eu tenho quanto? 14 fracassos. Se eu fizer a continha considerando um sucesso e 14 fracassos, a gente obtém um resultado de 0,132 e ao fazer a mesma continha para x igual a 2, ou seja, 2 sucessos e 13 fracassos, a gente obtém, ao substituir os valores na nossa expressão, aproximadamente 0,230, 0,230 ou 23%. Como eu desejo descobrir a chance de obter menos do que 3 sucessos, na prática seria o equivalente a eu calcular a soma, né, da probabilidade de não ocorrer nenhum, ocorrer 1 ou ocorrer 2. Então, se eu somar esses 3 resultados, bastaria, tá, me dar aqui 0,397 ou aproximadamente, tá? 39,70% aqui. Tá bom, gente? Compreenderam como funciona a estrutura para a gente lidar com o que a gente vai chamar de distribuição binomial? Lembrando que é uma expressão, tá, em que você tem somente dois resultados que podem acontecer, ou sucesso ou fracasso, e as probabilidades de ocorrência, tá, elas são sempre uniformes, elas são sempre iguais, tá bom? Tá? Agora, só para estender conceito e a parte que demanda um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado, mas é extremamente fácil, inclusive como a gente viu no nosso conteúdo de curso, no nosso material, tá? É importante a gente estar lidando com uma outra distribuição, que agora é uma distribuição chamada contínua, né? Que a gente vai denotar como sendo a distribuição chamada normal. Né? O que é a distribuição normal? O que ela faz e como ela pode ajudar a gente no dia a dia? Sempre que você está lidando com uma quantidade muito grande, inclusive ela é uma derivação, né, da distribuição binomial, quando você trabalha com um volume muito grande de informações. Os resultados vão tender, eles vão se aproximar, eles vão convergir para o que a gente vai chamar de uma distribuição normal, tá bom? Essa distribuição de probabilidades, tá, ela trabalha de uma forma um pouquinho diferente. Quando você deseja encontrar a chance de que uma quantidade grande de coisas venha a acontecer num certo período, uma certa faixa, um certo intervalo, a gente acaba utilizando esse formato, essa maneira de se realizar cálculos, inclusive porque a gente está lidando com uma variável chamada contínua, ou seja, valores decimais. Então, sempre que você deseja encontrar a chance de ocorrência dentro de uma faixa de valores, é usual a gente utilizar essa distribuição, porque a gente vai estar considerando valores decimais. Tá bom? Imagina a situação. Imagina que você gostaria de saber, ao comprar um produto lá de um fornecedor, de uma loja, de um atacado, você gostaria, por exemplo, de identificar o tempo de vida de um aparelho para saber se vai ser condizente com a sua necessidade. Tá? Imagina que você gostaria de saber, aí uma questão envolvendo qualidade, né? Imagina que você gostaria de saber, por exemplo, as chances de que uma lâmpada, ao você comprar numa certa loja, de que ela venha durar mais ou menos que um determinado período. Uma quantidade de horas, né? Imagina que você, ao realizar uma certa operação, você faça uma previsão de orçamento, uma previsão de caixa, ou então você faça uma previsão de estoque e você gostaria de obter um custo superior a um determinado valor.
né? Você percebe que quando você está lidando com faixas grandes, né, ou condições em que você envolve intervalos, é interessante você trabalhar com esse formato, essa distribuição, porque ela vai te auxiliar no sentido de você obter esse resultado rapidamente. É muito fácil quando a gente compreende a mecânica, como eu sempre falo, tá bom? Imagina que você, por exemplo, você tem, por exemplo, sei lá, um restaurante e você tem uma expectativa de atendimento diário. Num certo dia, qual que é a expectativa de que você venha atender, por exemplo, menos do que 100 clientes, menos do que 200 clientes, de modo que você possa demandar, por exemplo, os serviços lá para o setor de cozinha, alguma coisa assim, né? Então você começa a utilizar algumas ferramentas envolvendo, inclusive, a tal da distribuição normal, a distribuição gaussiana, que ela vai te permitir você compreender essa dinâmica de uma forma muito fácil e calcular a probabilidade de uma forma muito breve. Tá bom, gente? Agora vem cá, existe um adendo interessante. Quando você trabalha com a distribuição binomial, o formato, a maneira como foi elaborada esse modelo, essa expressão, que é extremamente complexa da gente lidar manualmente, né? Por isso que a gente acaba utilizando recursos de cálculo numérico, né, para poder obter resultados. E aí que vai entrar o tal de um tabelamento, que eu vou falar já já para vocês, né? A sacada para que você venha calcular a probabilidade, e aí que entra a genialidade, né, do Gauss, né? Quando ele elaborou esse formato, em você fazer um comparativo em que você está associando probabilidade não mais de uma forma somente algébrica, mas você está associando com uma determinada faixa, um determinado intervalo, uma determinada área. Ao você estar associando probabilidade com área, tá, você vai ter condições de brevemente, né, de acordo com o tabelamento que vai ser realizado, você consegue obter o resultado, a probabilidade do que você deseja, do que te interessa, né? Olha como é simples. Cálculo de probabilidades. Eu não falei para vocês até agora que probabilidade é um valor que é definido entre 0 e 1 ou 0 e 100%? Sim. Então, o que acontece? Gauss, ele conseguiu desenvolver uma expressão geral. Essa expressão, ela prevê o que a gente vai chamar de alguns parâmetros, algumas informações para que a gente venha utilizar essa fórmula. E quando você representa graficamente, você pode expressar utilizando uma curva que tem esse formato, que a gente vai chamar de curva no formato de sino. Lembra um sino? Uma sinoide, né? Ou a curva gaussiana, ou simplesmente curva normal, de modo que ele vai estar associando a área que tem embaixo dessa curva com o que eu vou chamar de probabilidade. Lembrando que essa reta que você tem aqui embaixo, é uma reta de referência, a gente dá o nome de assíntota. Assíntota nada mais é do que uma referência que vai informar para a gente, tá? Que você não pode passar desse limite, é somente um limite, é um limitador para poder a gente conseguir expressar essa fórmula, tá bom? Graficamente. Agora, importante, como essa curva é uma curva que é infinita, então ela não tem um fim nem para o lado esquerdo, nem um fim para o lado direito. Ela quase tangencia a nossa assíntota, mas ela nunca cruza, ela nunca encosta, tá bom? É diferente do formato de uma parábola, em que você cruzaria, por exemplo, um eixo de referência. Tá bom? Então vem comigo. Se eu sei que a probabilidade total que eu tenho embaixo dessa curva eu posso associar com uma área, e essa área eu posso chamar de 100%, portanto, se eu encontrar duas informações que são fundamentais para lidar com probabilidade, no caso da distribuição contínua, que é normal, que seria o caso de achar informações sobre a média de uma população e o tal do desvio padrão de uma população, como a gente acabou brincando, né, lá no nosso módulo 2, que envolve conceitos ligados a medidas de dispersão, né? Então, já pressupõe-se que saiba essas duas informações para que a gente venha resolver problemas envolvendo a distribuição normal. A primeira etapa já previamente foi informada, né? Se você identificar essa curva, é uma curva ideal, uma curva que foi montada, foi elaborada para que represente o nosso comportamento, né? Então, se é uma curva ideal, eu poderia identificar o que eu chamo de média como sendo um valor, um resultante, uma referência que está aqui no meio, de modo que eu dividisse a minha área em duas partes iguais de quanto? 50%. 50 mais 50 me daria o total. Agora, importante, tá bom? Quando quando se começou a estudar
né, o comportamento dessa distribuição para que viessem a resolver situações práticas aplicadas no nosso cotidiano, né, percebeu-se algumas curiosidades interessantes que acabaram auxiliando lá no início, né, quando se começou a utilizar essas ferramentas, começou-se a identificar algumas coincidências, isso provado matematicamente, mas no início foi assumido como coincidência, que o seguinte, quando você pega, tá, e você representa, independente do exercício, independente da situação, quando você pega e você representa graficamente essa curva, e você exatamente, tem que ser exatamente, hein, se for outro valor, outro resultado, não funciona esses valores aqui que eu vou te apresentar. Quando você, ao identificar a sua média, você somar exatamente um desvio padrão que é apresentado no exercício, esse intervalo, essa faixa que é apresentada aqui, a área que eu obtenho embaixo da curva nessa faixa vai dar um resultado para a gente de área de aproximadamente 34%. Entre outras palavras, se você desejasse encontrar a chance, a probabilidade de que algo acontecesse entre o valor da média e exatamente, tá, o valor de um desvio padrão à direita, ou seja, a média mais um desvio, essa faixa aqui me resultaria em 34% de chance, porque eu estou associando probabilidade com área, não é isso? Tá? De ocorrência. Olha que coisa doida, né? Tá? Se eu pegasse e somasse por curiosidade mais um desvio padrão, ou seja, um mais um, dois desvios, essa área aqui me resultaria em aproximadamente 13,5%, 13,47%, alguma coisa assim. Tá? Só a título de curiosidade que eu estou te falando. Não adotem esses valores para você resolver o exercício. Só para dizer o quê? Que inicialmente alguns resultados foram descobertos, mas ainda não atendia a necessidade de mercado, tá bom? A necessidade plena de mercado. Se você somasse mais um desvio padrão só por curiosidade, essa faixa que você obteria aqui me daria uma área que daria aproximadamente 2,35%. Entre outras palavras, como essa curva aqui é simétrica, ou seja, tudo que eu faço para cá, eu também rebato para cá, como se a minha média fosse um espelho, automaticamente, se eu subtraísse um desvio 2 e 3, eu também obteria áreas equivalentes aqui para essa faixa de resultados exatamente, quando eu considero a média e o desvio, tá bom? Agora, se você somasse essas áreas aqui, você percebe que não dá 100%. O que significa isso? Dá quase 100, 99,7%, mas ainda sobra 0,3% aproximadamente. O que significa isso? Significa que, ao eu pegar antes do meu terceiro desvio padrão à esquerda e além do meu terceiro desvio padrão à direita, você percebe que ainda sobra uma parte aqui, olha, sobra um resquício de área que daria cerca de 0,30%, que se eu dividisse por 2, daria cerca de 0,15 para cá e 0,15 para lá. Entre outras palavras, esse daqui é o princípio do nosso sistema toyotista, que é o sistema 6 sigma. Se você somar 1, 2, 3 desvios, 1, 2, 3, você obteria uma faixa, tá, em que você esperaria que os resultados que você está estudando fossem atingidos, tá, em que seria compreendido por 6 desvios padrão. Olha que coisa doida, gente. Tá? Mas isso aqui é o princípio de tudo. Não se apoia nesses resultados. É só para dizer que como é que a gente começa a associar o que eu vou chamar de probabilidade com área, tá bom? Tá? Agora vem comigo. De acordo com cada exercício, de acordo com cada questão, e aí eu vou te mostrar como funciona cada exercício muito brevemente, tá? De acordo com cada exercício, você poderia ter, em cima das condições que são apresentadas, né, uma determinada média e um respectivo desvio padrão. Quando você representasse isso graficamente, você percebe que todas as curvas normais, né, de cada um dos exercícios que você viesse a trabalhar, eu apresentei duas situações aqui só para ilustrar, você percebe que eles têm o mesmo formato, o mesmo layout, mas cada um tem a sua especificidade, obviamente. Cada um apresenta uma condição diferente, uma situação diferente, uma média diferente. Aqui eu posso estar lidando com média de idade não, média de peso, idade de 100 anos é muita coisa. E, média, por exemplo, de peso, aqui eu posso estar lidando, por exemplo, com média de saldo bancário, alguma coisa assim, tá? Então você percebe que, independente dos valores, o gráfico ele apresenta um formato similar, mas de acordo com a especificidade, ele pode ser mais achatado, mais oblongo, pode ser mais esticadinho, e assim vai. Mas é sempre o mesmo formato para a sua distribuição normal. Agora, pensa comigo, como se existia uma série de limitações antigamente para você identificar o cálculo, principalmente de área, e uma forma de você resolver cada problema individualmente,
Estatísticos e matemáticos resolveram utilizar alguns recursos de modo que eles padronizassem os resultados, ou seja, eu vou utilizar resultados de qualquer exercício que me seja apresentado, de modo que eu possa padronizar, e ao padronizar eu vou criar uma expressão, utilizando uma transformação linear, que a gente chama de variável reduzida, que eu já vou te apresentar na sequência, e utilizando essa variável reduzida, você vai encontrar um parâmetro, ou seja, um valor correspondente a valores que seriam apresentados em qualquer curva normal, de modo que eu possa correr em uma tabela, e ao ir em uma tabela, faço uma conferência do resultado que apresenta nessa tabela, e automaticamente isso já vai me apresentar, já vai me apontar o cálculo que vai me dar a área, ou seja, a probabilidade de que alguma coisa venha a acontecer. É extremamente simples dessa forma. Olha como é fácil a ideia, gente. Foi criado através de uma continha, utilizando lá da álgebra linear da matemática, tá? Uma expressão que a gente vai chamar de variável padronizada ou variável reduzida, em que aqui você colocaria um valor correspondente que você deseja realizar a conversão para você obter a área, tá? Esse mi ou mu, né, que é a letrinha grega para média, a gente estaria denotando a média que o exercício prevê, e o sigma, ou seja, seria o nosso desvio padrão, esse seisinho deitado, sigma, que seria o nosso desvio padrão, tá? De modo que você, ao fazer essa continha, você obteria uma conversão dessa variável, e essa conversão a gente iria numa tabela fazer uma consulta, de modo que obtivesse uma área, e essa área a gente vai dar o nome de probabilidade. É muito, muito fácil. Tá bom? Ao você utilizar essa expressão, a gente trabalharia com uma tabela. Essa tabela, inclusive, está no nosso conteúdo, obviamente, né? É nosso conteúdo de curso. E vocês percebem que ela tem uma aproximação, né, para algumas casas decimais. Aqui está sendo considerado 2 casas decimais. Agora, como funciona essa tabela? Tá? Antes da gente aprender a resolver exercícios envolvendo a tabela, vamos compreender como funciona a tabela. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês uma situação e a gente vai voltando na tabela de modo que a gente possa buscar rapidamente o que precisa. Agora, detalhe importante. Se você bater o olho nessa tabela, você repara que aqui eu tenho já o valor da variável reduzida e os valores que são apresentados no meio dessa tabela, aqui no interior da tabela, você percebe que correspondem a valores que a gente vai chamar de área. Ou seja, a área que é compreendida entre a média e o valor que você está fazendo a conversão, tá bom? Que a gente vai chamar de variável reduzida Z, tá? Então, sempre que você for buscar um valor que está aqui dentro, o valor ele vai corresponder a uma probabilidade ou área que vai ser compreendida entre a sua média, tá? E o seu valor que você fez a conversão. Essa faixa aqui, tá bom? Tá? Não pegue outros valores, sempre aqui. Lembrando que qualquer material, de acordo com o autor, de acordo com a necessidade, pode ter variações, mas a gente trabalha com esse formato, que é uma maneira breve e fácil de você encontrar rapidamente o que você precisa, tá bom? Quanto for mais prático, melhor pra gente. Tá bom, gente? Vem cá então, vamos começar a resolver um exercício. Eu vou apresentando para vocês como funciona a tabela e como você encontra rapidamente situações, tá, que atendam a sua probabilidade, tá bom? Os balancetes mensais de uma empresa mostram que a mesma tem lucro realizado distribuído normalmente, ou seja, prevê aquela distribuição normal, que é aquela curva normal, né? E é informado para a gente, de acordo com o histórico prévio, 2 informações. Ou seja, é apresentado 2 informações. Uma média, ou seja, um valor de R$ 48.000, e um desvio padrão na faixa de R$ 8.000. Traduzindo, o que significa isso? Todo mês a empresa ela realiza balancetes, né, para poder verificar a saúde, né, financeira dela, e foi percebido pelo histórico de balanços, de balancetes que foram realizados, que a média histórica que eles dispõem é cerca de 48.000 por mês. Vamos considerar por mês, tá bom? Com uma variação de 8.000, entre outras palavras. Você percebe que boa parte dos meses a gente obtém uma média de 48.000 com uma variação em torno de 8.000 em torno dessa média, tá bom? A pergunta que eu te faço é o seguinte, vai ser fechado o balancete desse próximo mês, eu gostaria de saber qual é a chance de obter um lucro superior a quanto? 50.000. Olha como se resolve facilmente isso. Importantíssimo. Se o exercício prevê 2 informações, média e desvio, você já sabe que a gente vai ter que utilizar previamente a distribuição o quê? Normal, tá bom?
que você faz aqui inicialmente? A gente vai ter que fazer uma conversão para essa variável, para esse valor, perdão, tá? Que é apresentado para a gente, de modo que a gente venha descobrir uma área e a gente vai dar um nome de probabilidade para essa área. Olha como é fácil a ideia, tá? Primeiro passo, eu gostaria de saber qual é a chance, tá? Qual a probabilidade de que eu obtivesse um lucro superior a 50. O que eu faço inicialmente? Inicialmente eu desenho a minha curva normal, tá? Para você enxergar, para visualmente facilitar a sua identificação. No meio, ou seja, você vai listar, vai identificar aonde está a sua média, que seria 48 mil, e você vai identificar o valor correspondente que se deseja fazer no futuro a conversão, que seria 50 mil. Como 50 mil é superior a 48 mil, utilizando uma escala, a gente sabe que ele está à direita da média. Por tabela, se eu quisesse identificar a chance, a probabilidade de obter um lucro superior a 50 mil, seria equivalente a calcular a área, que seria a área apresentada à frente de 50 mil, ou seja, nessa faixa que é superior a 50 mil. E essa probabilidade eu vou chamar de área. A área eu vou chamar de probabilidade, não importa a ordem aqui, tá? Que é uma associação direta. O que eu faço então? Eu vou fazer uma conversão dessa variável. Como eu faço isso? Eu pego aquela fórmula que eu apresentei para vocês anteriormente. No lugar do x eu vou chamar de 50 mil. No lugar da minha média eu vou chamar de 48 mil. E no lugar do meu desvio eu vou chamar de 8 mil. Ao fazer a substituição, eu obtenho um resultado que me dá quanto? 0,25. Entre outras palavras, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar qual é o valor de área que é correspondente a esse valor de 0,25 na minha tabela. Se eu voltar na minha tabela, se você for buscar aqui onde eu tenho 0,25, você percebe que aqui eu tenho a primeira casa decimal e aqui eu tenho a segunda casa decimal. Como é que funciona? Se você pegar o valor de 0,25, na sua coluna vertical, no seu campo vertical onde aparece a coluna do Z, você vai buscar o 0,2, seria a primeira casa decimal. E aonde você tem a sua linha inicial lá em cima, o seu rodapé da sua tabela, você vai buscar o 5. Que seria a segunda casa decimal. Então, se você buscar aqui na vertical, você vai ter 0,2, e aonde você tem na vertical, aqui na horizontal, 0,05. Se você cruzar os dois, você vai ter 0,2 e 5, que daria um resultado de quanto para a gente? 0,987. Olha aqui, ó. Eu já sintetizei para facilitar para vocês enxergarem. 0,0987. Ou seja, o que significa isso para a gente? Tecla SAP. Estou te dizendo o seguinte. Se você fez o cálculo considerando esse valor como referência, tá? Esse valor que você vai obter na sua tabela vai te dar uma área que é compreendida entre o valor da sua média até chegar a esse valor, como eu falei para vocês. Esse resultado que você obteve, tá? Ele vai ser o resultado que vai estar compreendido entre o valor da sua média, ou seja, a sua referência, e o valor que você calculou a sua conversão. Entre outras palavras, tá? Você percebe o seguinte, que essa área que eu tenho aqui, nessa faixa entre 48 e 50 mil, ou entre 0 e 25 aqui, vai me dizer que a área, ou probabilidade de eu ter essa faixa é de 0,0987. Mas não é isso que o exercício está pedindo. O exercício não está pedindo que eu obtenha um lucro superior a 50. Se é superior a 50, concorda comigo que seria o equivalente a eu obter uma área que é de 0,25 para frente, ou seja, de 50 mil para frente? Se a área que eu desejo obter é essa, não é essa que foi calculada pela tabela. Só que eu sei que metade dessa área total me vale quanto? Se a área total vale 100%, se eu pegar da média para frente, me vale quanto? 50%, entre outras palavras, tá? Se eu pegar e tirar de 50% o que eu não desejo, que é a área que foi obtida na tabela, eu encontro a área que me interessa, que seria o lucro realizado superior a quanto? 50 mil. Tá? Então, se você fizesse o cálculo considerando, tá? Aí, de acordo com o autor, de acordo com a forma como é apresentada, pode ser diferente. Você poderia considerar 0,50 menos o 0,09, não é isso? Ou você poderia simplesmente estar considerando, tá? De uma outra forma, uma outra abordagem aqui. Concorda comigo que você deseja, ou você dispõe, tá? Que a sua área total é 100%? Se a sua área total é 100% e você deseja obter essa área aqui, concorda comigo que essa parte aqui vale 0,09
0,89,87. Se você somasse com esse 0,50 que corresponde à sua área da sua média para trás, seria uma abordagem, uma alternativa, né? Eu vou te explicar de uma outra forma para facilitar. Se você somasse a área que você não deseja e você tirar de 100%, você obtém o que você quer. Uma alternativa muito fácil de você identificar isso é o seguinte: se você pegasse simplesmente, tá, esse 0,09 e somasse com 0,50, ou seja, a área que foi totalmente coberta, mais o 0,09, que é o quanto eu avancei da minha média até chegar no valor correspondente, e eu tirar de 100%, ou seja, 0,09 mais 50 me daria aqui 59,87. Se eu tirar de 100%, que é o todo, eu obtenho um total de 40%, 40,13. Entre outras palavras, traduzindo, se eu tiver aqui a minha curva normal e nessa curva normal eu desejo obter uma área superior ao valor que eu fiz a conversão, basta eu tirar de 100% a parte que eu não desejo, ou seja, a área que não me compete. Não é isso? Se eu sei que eu tenho 0,0987 e eu sei que esse lado inteiro, que já foi coberto, vale 50%, ao somar essas duas áreas e tirar de 100%, eu obtenho a área que eu desejo, a área que me interessa, né? Que daria cerca de 40%. Entre outras palavras, eu tenho cerca de 40% de chance de obter um lucro superior a 50 mil no próximo mês em que eu venha realizar um balancete. Tá? Compreenderam a ideia, gente? Olha como é extremamente simples. Eu tentei explicar de uma forma e depois eu abordei de uma outra forma que eu achei que fosse mais fácil para vocês enxergarem, né? Então vocês percebem que nada mais ao você trabalhar com sua distribuição normal, é muito fácil você estar lidando com a composição de áreas. Some áreas, subtraiam áreas. Lembrando que a sua área total sempre vale 100%, cada um dos lados vale 50%, e você vai buscar a área que atende ao que você deseja e vai chamar de probabilidade. Tá bom? Vamos ver mais um exercício só para fixar? E aí a gente pode dar uma finalizada nessa temática? Inclusive a gente já vai cobrir todo esse conteúdo, né? Envolvendo o módulo 3, por exemplo, né? Tá? Suponha que a duração de um certo componente eletrônico, vamos ver um exemplo envolvendo qualidade, por exemplo, né? Só para ilustrar. Tem uma média de 850 dias de vida e um desvio padrão de 40 dias. Entre outras palavras, na fabricação de um certo produto, pelo histórico de fabricação, reparou-se que o tempo de vida médio desse produto é cerca de 850 dias, com uma variação em torno de 40 dias. Tá bom? Tá? A pergunta que eu te faço é o seguinte: qual que é a duração, tá? Ou qual a probabilidade de duração de um certo componente que, por exemplo, eu verifiquei que tenha uma idade, ele tem um tempo de vida útil abaixo de 740 dias. Entre outras palavras, eu sei que a média de fabricação, a média de duração de vida, o tempo de vida de um certo produto é 850. Qual a probabilidade de que esse produto ele viva menos que 740? É extremamente simples. O que você faz? Olha como é fácil. Desenha a sua curva normal. Desenha a curva normal. Identifica onde está a média. É um resultado, é um valor que está aqui no meio, não é isso? É um divisor de águas para a gente. Se você for identificar aonde está o seu valor que você deseja dali para trás, eu sei que 740 é um valor que está antes da minha média, não é isso? Então é o valor que está à esquerda. Se eu desejo encontrar ou verificar a probabilidade de que um produto dure menos que 740, seria o equivalente a calcular a chance, a probabilidade ou a área abaixo de 740. Se eu quiser identificar, então, qual é a chance disso vir a acontecer, na prática, o que acontece? Tá? Bastaria a gente fazer uma conversão dessa variável, que é o 740, ao substituir naquela fórmula da variável reduzida, que era x menos a média sobre o desvio, ao fazer uma continha, eu obtenho um resultado. Esse resultado, que é menos 2,75, vai dizer para a gente o seguinte: olha, ao você buscar o valor em módulo, né, o valor puro aqui sem o sinal, você vai reparar que ao olhar na sua tabela, você vai buscar na vertical 2,7 e o 5. Esse resultado que você tem, que é a sua variável z, vai te dar um valor na sua tabela que vai corresponder a uma área, e essa área vai te dizer o seguinte, que é o valor que você obteve, deixa eu voltar na tabela, é o valor que você obteve entre a média e o valor que você calculou. Tá bom? Então, se você fosse buscar 2,75, daria aqui pra gente 2,7 na tabela e aqui cruza o 5. Ó. Ao você cruzar o 5, vai te dar um valor total aqui, tá? De aproximadamente
275 aproximadamente 0,4970, tá bom? Tá? O que que significa isso para a gente, entre outras palavras? Olha aqui, ó, só para adiantar para a gente. Significa o seguinte, que se você fosse pegar a área que é compreendida, tá, entre a média e esse valor que você obteve, essa área aqui, ó, vai te resultar em 0,4970 ou em porcentagem 49,70%, tá? Só que a área que você deseja, tá, não é essa área. Você deseja uma área que seja o quê? Inferior a 740, ou seja, de menos 275 para trás. Se eu sei que metade dessa área me corresponde a 50% e a área que eu não desejo me corresponde a 49,7%, se eu tirar de 50% os 49,7%, eu obtenho a área que é compreendida de 750 para trás, ou seja, de menos 2,75 para trás, que vai ser quanto? 0,3%. Entre outras palavras, ao eu verificar a possibilidade de tomar um produto que tenha tempo de vida menor que 740 dias, a chance disso acontecer, ao considerar essas condições que foram apresentadas, é de cerca de 0,3%. É mínima a chance, tá? De acordo com a precisão que você deseja lá, claro, né? É mínima a chance de você conseguir encontrar, obter um equipamento que tenha um tempo de vida abaixo de 740 dias. Compreenderam como funciona a dinâmica, gente? É extremamente fácil. Desenhe a sua curva, vai facilitar muito para vocês, se vocês quiserem, tá? Tem autores que trabalham simplesmente algebricamente, né? No nosso material também tem bastante, né, essa abordagem. Mas ajuda também, como uma forma de complemento, vocês enxergarem visualmente, facilita muito para vocês. Né? Represente graficamente a sua questão, o seu exercício, identifique a área que você deseja, que corresponde à probabilidade que você deseja encontrar, faça o cálculo da conversão da variável x para uma variável z. Ao obter esse resultado, você corre numa tabela, busca o valor correspondente a essa área. Ao buscar o valor correspondente dessa área, você tem que se lembrar que essa área que você tem, ela é dada entre a média e o valor que você calculou a sua conversão. Né, que é o valor correspondente, e você aí vai verificar o que você deseja, se atende o que você deseja. Na prática, você percebe o seguinte, que nesse caso em particular, se eu sei que metade da minha área, da minha curva normal inteira, vale 50%, e eu sei que 49,70% corresponde à área que eu não me interessa, a área que eu não desejo, eu vou fazer a complementariedade, ou seja, eu vou tirar de 50% a área que eu não desejo, para obter o que eu quero, que seria cerca de 0,3. Tudo bem, gente? Estamos de acordo, então? Tá? Obrigado por tudo, eu espero conseguir ajudar bastante vocês o quanto eu puder, de coração mesmo. Tá? E contem comigo que daí vier, gente. Obrigado! Valeu, gente. Obrigado por tudo. Tchau, tchau.